Bom dia, boa tarde, boa noite, galera! Espero que estejam todos bem. E hoje, como vocês podem ver pelo título do vídeo, nós estudaremos um pouquinho de Combination Simple, né, galera? E vocês podem se lembrar que nós já estudamos permutações simples, permutações com repetição, arranjos simples e agora vamos estudar as combinações simples. Beleza, galera? Ó, só para a gente dar uma relembradinha, quem eram as permutações simples? As permutações simples, elas eram agrupamentos ordenados. Veja bem que essa palavra ordenada, ela tá frisada aí, tá? Porque ela é muito importante. Ou seja, eu tinha agrupamentos ordenados de N elementos distintos, realizados a partir de N elementos dados. Tiba, por que agrupamentos ordenados? Porque a ordem dos elementos dentro destes agrupamentos é importante, beleza? Então aqui nas permutações, o número de elementos que eu estou analisando é do tamanho do agrupamento que eu estou formando, tá? As permutações, vocês podem se lembrar que nós podemos ligar elas com a ideia de embaralhar alguma coisa. Então, ó, eu tenho N elementos. Desses N elementos eu não vou colocar ninguém e não vou tirar ninguém. Eu vou só embaralhar, trocar a ordem desses elementos entre si e verificar de quantas maneiras diferentes eu consigo fazer isso, tá? Então isso é uma permutação simples. Posteriormente nós estudamos os arranjos simples. Os arranjos, eles também eram agrupamentos ordenados, tá? Só que agora não eram agrupamentos ordenados de N elementos distintos. Agora os arranjos vão ser agrupamentos ordenados de P elementos distintos, tá? Formados a partir de N elementos dados, tá? Onde P é menor ou igual a N, ou seja, o tamanho dos agrupamentos que eu estou formando é menor ou igual à quantidade de elementos que eu tenho e que eu estou analisando, beleza? Aqui, como vocês viram nas últimas aulas, eu gosto de pensar que no arranjo, o tamanho do agrupamento ele é menor do que a quantidade de elementos que eu tenho. Por que eu não gosto de pensar que é igual? Porque quando eu tenho agrupamentos ordenados de elementos distintos, no qual o tamanho do agrupamento é igual à quantidade de número de elementos, eu volto aqui para as permutações simples, tá? Então quando P for igual a N, eu volto para as permutações simples. Porém, quando P é menor do que N, aqui eu trabalho na situação dos arranjos, tá? Então quem são os arranjos? Eu tenho um conjunto de N elementos, tá? Estou fazendo agrupamentos de P elementos, ou seja, o tamanho dos meus agrupamentos é menor do que a quantidade de elementos que eu tenho, beleza? A ordem dos elementos dentro desses agrupamentos formados, ela é importante, beleza? Então nessas situações que eu tenho elementos distintos, a ordem é importante e o tamanho do meu agrupamento é menor do que a quantidade de elementos que eu tenho, nessa situação eu tenho um arranjo simples, tá? Então no arranjo simples, a quantidade de elementos é maior do que o tamanho do meu agrupamento, beleza? Aí, analisando essas coisas, nós chegamos nas combinações simples. Quem são as combinações simples, galera? As combinações simples vão ser agrupamentos de P elementos distintos a partir de N elementos dados, onde P é menor ou igual a N, tal qual no arranjo simples. Porém, você vai perceber aqui que na definição de combinação simples, em nenhum momento eu usei a palavra ordenado, que eu usei tanto na permutação quanto no arranjo. Por que isso, galera? Porque a ideia de combinar elementos, realizar combinações, ela está intimamente ligada com a ideia de formar subconjuntos. E como você pode lembrar lá da teoria dos conjuntos, quando eu estou formando subconjuntos, o que me importa são os elementos dentro desses subconjuntos e não a ordem desses elementos entre si. Ou seja, na combinação simples, a ordem dos elementos dentro de um mesmo grupo não importa. A única coisa que vai importar é quem são os elementos que estão compondo este grupo, tá? Então, a diferença que a gente vai encontrar aqui no arranjo simples e na combinação simples é justamente o fator ordem. A ordem dos elementos dentro do agrupamento não é importante. Então, na combinação simples,
Eu tenho elementos distintos. Eu tenho que o tamanho do agrupamento é menor do que a quantidade de elementos que eu tenho, ou igual, né? Menor igual. E eu também tenho que a ordem dos elementos dentro de um mesmo agrupamento não é importante. Beleza? Tiba! Tem como você fazer um exemplo que a gente consiga diferenciar um arranjo simples de uma combinação simples? É claro, né, galera? Por vocês, tudo por vocês. Então, olha só para esse exemplinho aqui do pai. Esse exemplinho, se você reparar o enunciado, a gente fez ele na aula de arranjo, tá? Olha só, em uma corrida disputada por 6 atletas, o pódio é composto por 3 posições: ouro, prata e bronze, tá? Sabendo disso, responda. Primeira coisa, de quantas maneiras o pódio pode ser formado? E a segunda pergunta é: 3 corredores serão sorteados para receber um prêmio de R$ 500 cada um, tá? De quantas maneiras diferentes o prêmio poderá ser distribuído? Olha só, então aqui eu tenho 2 situações dentro de um mesmo contexto, tá? O contexto da corrida disputada por esses 6 atletas. Aqui eu tô querendo separar grupos de 3 em 3 para a formação de um pódio, e aqui eu tô querendo formar grupos de 3 em 3 para um sorteio de um prêmio, tá? Vamos dar uma olhadinha então na diferença existente dessas duas questões. Olha só. Aqui a gente fez essa questão na última aula de arranjo. Então olha só, o meu pódio ele tem 3 posições, tá? Ele tem a posição ouro, ele tem a posição prata, ele tem a posição bronze. Beleza? Aqui, já que eu tenho 6 atletas, antes da corrida começar, qualquer um dos 6 pode ganhar a corrida. Qualquer um dos 6 pode ser a posição de ouro. Beleza? A partir do momento que um desses atletas ganha a corrida, sobra apenas 5 atletas para ser o segundo colocado. Tá? A partir do momento que eu já tenho o primeiro e o segundo colocado, restam apenas 4 atletas para disputar a medalha de bronze, beleza? Pelo princípio fundamental da contagem, eu tenho um evento que é a formação de um pódio, composto pelas 3 etapas sucessivas e independentes. Posição de ouro, posição de prata, posição de bronze, tá? Pelo princípio fundamental da contagem, para eu descobrir o número de maneiras distintas que esse evento pode ocorrer, basta que eu multiplique as possibilidades de cada etapa, tá? Se nós fizermos essa continha, nós chegaremos no resultado de 120 possibilidades para a formação do pódio, beleza? Aqui, essa é uma situação clássica de arranjo, tá, galera? Vamos elencar as características desse enunciado, beleza? Primeiramente, eu tinha 6 elementos distintos, tá? 6 elementos distintos, então N era igual a 6, beleza? Segundamente, o tamanho do meu agrupamento é menor do que a quantidade de elementos que eu tenho, tá? Meu agrupamento, ele tinha 3 posições, ouro, prata e bronze. Portanto, o meu agrupamento, ele é menor ou igual à quantidade de elementos que eu tenho. E para encerrar, a ordem dos elementos dentro desse agrupamento é importante. Por quê? Vamos usar os mesmos exemplos que a gente usou na última aula. Olha só, vamos supor que nessa corrida o Neymar fique em primeiro, o Mbappé fique em segundo e o Di Maria fique em terceiro. Corrida aí dos 3 jogadores mais rápidos do mundo, ou 3 dos jogadores mais rápidos do mundo, enfim. Vamos supor agora que o Mbappé fique em primeiro, o Di Maria em segundo e o Neymar fique em último. Perceba que nesses 2 conjuntos eu tenho os mesmos elementos. A única coisa que eu fiz foi mudar a ordem do primeiro, do segundo e do terceiro colocado. Beleza? Perceba que esse aqui é um pódio diferente desse aqui. Mesmo que os elementos sejam iguais. O fato de eu ter trocado a ordem deles gera um novo pódio. Por quê? Porque o Neymar, sendo o colocado da medalha de ouro, o Mbappé da medalha de prata e o Di Maria da medalha de bronze, é completamente diferente do Mbappé receber a medalha de ouro, o Di Maria receber a medalha de prata e o Neymar ficar com a medalha de bronze.
Beleza? Então a ordem aqui dentro desses agrupamentos, ela é muito importante. Galera, então vamos analisar agora essa segunda situação aqui. Então eu tenho 3 corredores que serão sorteados para receber um prêmio de R$500 cada um, tá? Então de quantas maneiras diferentes o prêmio poderá ser distribuído? Vamos começar analisando do mesmo jeito que a gente analisou o último exercício, olha só. Então eu vou ter o primeiro sorteado, o segundo sorteado e o terceiro sorteado, tá? Para a posição de primeiro sorteado aqui eu vou ter os meus 6 atletas, tá? Sendo um deles sorteado, restarão apenas 5 para receber o prêmio no segundo sorteio. Sendo um desses 5 sorteados no segundo sorteio, vai restar apenas 4 atletas para receber o prêmio no terceiro sorteio, tá? Pelo princípio fundamental da contagem, se eu faço o produto dessas possibilidades, isso aqui dá 120. Porém, vamos fazer algumas análises, ó. Vamos usar os mesmos personagens do último exercício. Então, vamos supor que o Neymar é sorteado primeiramente. Depois do Neymar, o Mbappé é sorteado. Depois do Mbappé, o Di Maria é sorteado, tá? Então, isso significa que o Neymar vai receber R$500, o Mbappé vai receber R$500 e o Di Maria também receberá R$500, certo? Porém, vamos pensar aqui agora. Vamos pensar que, ao invés disso aqui ter acontecido, vamos pensar que o Mbappé fosse sorteado primeiro, depois o Di Maria fosse sorteado, depois o Neymar fosse sorteado. Aí eu pergunto para vocês, isso aqui é uma maneira diferente de eu distribuir o meu prêmio? Essas duas aqui são duas maneiras diferentes de distribuir o prêmio, sim ou não? Não, né, galera? Por quê? Porque independentemente da ordem que você é sorteado, você recebe R$500, tá bom? A única coisa que importa aqui é o fato de você ser sorteado ou não. A ordem é indiferente, tá? Então aqui o Mbappé também receberia R$500, o Di Maria também, o Neymar também, certo? Tiba, e sei lá, e se fosse o Neymar sorteado primeiro, e se fosse o Di Maria sorteado em segundo e o Mbappé em terceiro? Também não mudaria nada, galera. Cada um deles receberia R$500, tá? Do mesmo jeito que se eu continuasse permutando esses caras aqui, tá? Se o Mbappé recebesse primeiro, o Neymar depois, o Di Maria depois. Se o Di Maria recebesse primeiro o Neymar e depois o Mbappé, ou se o Di Maria recebesse o Mbappé e depois o Neymar. Independentemente da ordem que esses caras aqui são sorteados, se for sorteado, recebe R$500. Tá, galera? Então, ó, todas essas permutações aqui remetem ao mesmo prêmio, remetem a uma mesma maneira de se distribuir o prêmio, tá? Dando o prêmio para o Neymar, Mbappé e Di Maria, beleza? Todas essas 6 maneiras aqui, na verdade, são iguais, tá? Por quê? Porque em todas essas 6 maneiras, as mesmas 3 pessoas estão ganhando R$500, beleza? Então, já que nessa situação eu identifiquei que a ordem não importa, eu tô permutando esses caras aqui e não tô mudando, não tô fazendo um novo agrupamento, eu preciso tirar essas repetições, certo? E como que eu vou tirar essas repetições? Como que eu vou fazer um algoritmo para fazer isso aí? Então olha só, o meu exercício eu sempre começo dessa maneira. Meu agrupamento ele tem 3 posições, então eu avalio cada uma das 3 posições. Depois eu me pergunto, a ordem dos elementos dentro desse agrupamento importa? Se a resposta for sim, o exercício já acabou. Se a resposta for não, eu preciso retirar essas repetições. Então, já que eu acabei de verificar que 3 elementos diferentes, eles aparecem juntos em 6 ordens diferentes, tá? Então, os mesmos 3 elementos, eles vão aparecer em 6 ordens diferentes, eu preciso simplesmente tirar essas repetições, beleza? Então eu preciso pegar o meu resultado e dividir pelo número de permutações possíveis entre os mesmos elementos dentro de um agrupamento.
Então, 3 elementos dentro de um mesmo agrupamento, eles vão poder trocar de ordem de 6 maneiras diferentes. Tiba, mas como você sabe que eu tenho que dividir por 6? Como você sabe que 3 elementos permutam entre si de 6 maneiras diferentes? Galera, isso é muito fácil, olha só. Se eu tenho 3 elementos distintos, como eu vou fazer para verificar de quantas ordens diferentes eles podem aparecer juntos? Basta eu permutá-los. E a gente já aprendeu isso. Se eu tenho uma permutação de 3 elementos distintos, é uma permutação simples de 3 elementos. Isso aqui dá quanto, galera? 3 fatorial. 3 fatorial a gente já viu que dá 6. Beleza, galera? Então, basta eu fazer a minha conta, olha só, qual que é o algoritmo? Eu vou lá e analiso cada uma das posições, a primeira posição, a segunda posição e a terceira posição. Beleza? Identifiquei que a ordem não importa, portanto, eu preciso tirar o número de permutações entre os mesmos 3 elementos, porque isso aqui é um agrupamento de 3 posições. Tá? Então, de quantas maneiras diferentes 3 elementos permutam entre si? De 3 fatorial maneiras. Então, eu pego o meu resultado e divido por 3 fatorial. Beleza, galera? Isso aqui vai ficar 6 vezes 5 vezes 4, dividido por 3 vezes 2 vezes 1. Certo? Simplesmente abri o meu 3 fatorial. 3 vezes 2 dá 6, 6 com 6 eu corto. Beleza? Então vai sobrar aqui 5 vezes 4, 20. Beleza, galera? Então, quando eu estava fazendo um agrupamento de 3 em 3 a partir de 6 elementos, onde a ordem importava, eu chegava no resultado de 120 arranjos diferentes, certo? Porém, quando eu estou numa situação que eu estou fazendo agrupamentos de 3 em 3, a partir de 6 elementos, nos quais a ordem não importa, certo? O que eu preciso fazer? Eu preciso tirar as repetições entre os mesmos 3 elementos. Por quê? Porque cada vez que eu tiver 3 elementos iguais, eles podem aparecer em 6 ordens diferentes. Porém, não importa a ordem que eles aparecem, importa o fato deles aparecerem ou não. Então, o que eu vou fazer? Já que eu tenho 3 elementos, eles podem permutar entre si de 6 maneiras diferentes, porque 3 fatorial é igual a 6. Então, eu simplesmente venho aqui e divido o meu resultado por 3 fatorial, porque dividindo o resultado por 3 fatorial, eu estou tirando todas essas repetições que não me importam. Beleza, galera? Então, ó, quando a ordem importava, dava 120. Quando a ordem não importa mais, quem importa são os elementos dentro do agrupamento, aqui já dá só 20. Belezinha, galera? Então, vamos fazer mais um exemplo para a gente aprender a diferenciar esses dois casos aí? Olha só. Vamos para esse exemplo aqui que tá bem bacana. Ó, em uma turma de 20 alunos, serão realizados 2 sorteios. O primeiro deles para a escolha da comissão de formatura e o segundo para a escolha de um grupo de alunos para representar a turma num conselho de classe. Sabendo disso, analise as situações. Primeira situação. A comissão de formatura será formada por um presidente, por um vice-presidente, um tesoureiro e um representante de marketing. De quantas maneiras diferentes a comissão poderá ser formada? Situação B. O grupo que participará do conselho de classe será composto por 4 alunos. De quantas maneiras diferentes esse grupo poderá ser formado? Então, bora lá analisar essas duas situações. Olha só. Na primeira situação, eu tenho uma comissão de formatura. A comissão de formatura é formada por um presidente, por um vice-presidente, por um tesoureiro e por um marqueteiro. Certo? Então aqui eu tenho 4 posições para preencher na minha comissão de formatura. A posição de presidente, a posição de vice-presidente, tesoureiro e marqueteiro. Lembrando então que lá na minha sala eu tinha 20 alunos e aqui meu agrupamento vão ter quantos alunos? O meu agrupamento ele tem apenas 4 alunos. Então eu estou fazendo um agrupamento de 20, 4 a 4. Aí, o que eu preciso descobrir? Esse agrupamento ele é um arranjo ou uma combinação?
Em outras palavras, nesse agrupamento a ordem importa ou não importa? Basta analisar, olha só. Vamos supor uma situação que eu tenho o aluno A como presidente, o aluno B como vice, o aluno C como tesoureiro e o aluno D como marqueteiro. Agora, pega esses mesmos 4 alunos. Só que o B vai ser o presidente, o C vai ser o vice-presidente, o A vai ser o tesoureiro e o D vai ser o marqueteiro. Mesmo sendo os 4 mesmos alunos, trocando eles de ordem, trocando eles de cargo, eu estou formando novas comissões? Sim ou não? Sim, certo? Por que eu estou formando novas comissões? Porque cada posição dentro desse agrupamento tem uma responsabilidade, tá? O presidente tem uma responsabilidade, o vice-presidente tem outra, o tesoureiro tem outra e o marqueteiro tem outra, certo? Então, simplesmente trocando os elementos dentro desse agrupamento, eu formo novos agrupamentos, certo? Porque, ó, aqui esse cara vai ser o presidente, esse o vice, esse o tesoureiro e esse o marqueteiro. Porém, aqui, ó, troquei esse cara de posição. Tô falando que esse cara aqui agora vai ser o presidente. Então, já que eu tô trocando os elementos de posição, eu tô dando a eles novos cargos. Se eu tô dando a eles novos cargos, eu tô gerando novas comissões. Portanto, a ordem aqui importa. Pã, pã. O selo da ordem importa. Ordem importa. Se aqui a ordem importa, isso aqui é um arranjo. Se isso aqui é um arranjo, Tiba, por que é um arranjo mesmo? 20 elementos distintos, tamanho do agrupamento é menor do que a quantidade de número de elementos e a ordem importa. Isso aqui é um arranjo. Se isso aqui é um arranjo, basta avaliar cada uma das posições e depois fazer o princípio fundamental da contagem. Eu tenho 20 alunos para ser sorteado na posição de presidente. Sendo sorteado o presidente, sobrarão 19 para ser o vice. Sendo sorteado o vice, sobrarão apenas 18 para ser o tesoureiro. Sendo sorteado o tesoureiro, sobrarão apenas 17 para a posição de marqueteiro, certo? Pelo princípio fundamental da contagem, basta eu multiplicar o número de possibilidades para cada uma das minhas posições, certo? Se eu fazer esse produto aí, fazendo esse produto, nós chegamos no valor de 116.280, certo? Então eu tenho 116.280 maneiras de formar uma comissão com 4 posições dentre 20 alunos dessa sala, beleza? Agora vamos para a segunda situação. Na segunda situação, eu estou escolhendo 4 alunos para representar a sala num conselho de classe. Então eu tenho 20 alunos na minha sala, estou querendo formar um agrupamento de 4 pessoas. Certo? Escutaram o barulho da motinha aí? Beleza. Vamos lá então. Então eu tenho aqui 4 alunos para formar a sala nesse conselho de classe. Vamos supor a mesma situação. Que o aluno A, B, C e D sejam escolhidos nessa ordem para compor o grupo que vai para o conselho de classe. Vamos supor agora que a ordem do sorteio tenha sido B, A, C, D. Aí eu pergunto para vocês, os alunos que vão para o conselho de classe mudaram? Vai ser um grupo diferente de alunos que está indo para o conselho de classe? Não, né, galera? Porque se for o aluno C, o aluno D, o aluno B e o aluno A, vai continuar sendo o mesmo grupo para ir para o conselho de classe. Por quê? Porque a ordem que eles são sorteados não importa. Por que não importa? Porque esse aqui vai para o conselho de classe, esse aqui vai para o conselho de classe, esse aqui vai para o conselho de classe, esse aqui vai para o conselho de classe. Porém, se for sorteado nessa ordem, esse vai para o conselho de classe, esse para o conselho de classe, esse para o conselho de classe, esse para o conselho de classe também. Porém, se for sorteado nessa ordem aqui, esse aqui vai para o conselho de classe, esse aqui vai para o conselho de classe, esse aqui vai para o conselho de classe, esse aqui vai para o conselho de classe também. Então, galera, não importa a ordem que você é sorteado. Se você for o primeiro ou se você for o último sorteado, você vai para o conselho de classe do mesmo jeito.
Então, o que importa aqui de fato? Importa aqui o fato de você ser sorteado ou não, e não a ordem que você é sorteado. Portanto, a ordem aqui não importa. Pã! A ordem aqui não importa. Se a ordem não importa, eu preciso tirar as repetições entre os mesmos elementos. Aqui, se eu tenho um agrupamento de 4 elementos, quanto que eu tenho que tirar de repetição? Por quanto que eu tenho que dividir? 4 elementos iguais permutam entre si de quantas maneiras diferentes? Galera, se o meu agrupamento tem 4 elementos, a gente aprendeu que permutação simples de 4 elementos é 4 fatorial. Beleza, galera? Portanto, olha só, qualquer um dos 20 alunos da minha sala podem ser sorteados. Um deles sendo sorteados, restarão 19 para serem sorteados. Um desses 19 sendo sorteados, restarão apenas 18 para serem sorteados. Um desses 18 sendo sorteados, estarão apenas 17 para serem sorteados. Beleza, galera? Como a ordem que eles são sorteados não importa, como mudar a ordem não gera um novo grupo para ir para o conselho de classe, eu preciso tirar todas as repetições entre os mesmos 4 elementos. E 4 elementos permutam entre si de quantas maneiras diferentes? 4 elementos permutam entre si de 4 fatorial maneiras diferentes, tá? Se a gente continuar essa continha aqui, ó, 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17, olha, chegou bem perto do meu balãozinho aqui, hein? 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá? Como que a gente faz para simplificar esses carinhas aqui, galera? Olha só. Eu posso simplificar 20 com 4. 20 dividido por 4, isso aqui dá 5. Então, 20 dividido por 4, resultado dá 5. Posso simplificar aqui também, olha só. 3 vezes 2 dá 6. 18 dividido por 6 dá 3. Então, 18 dividido por 6 dá 3. Tá? Então, quem que sobrou aqui na minha continha? Olha só. Na minha continha, sobrou 5 vezes 19 vezes 3 vezes 17. Portanto, o meu resultado vai dar 4.845. Então, olha só, duas situações muito parecidas. 20 alunos sendo separados de 4 em 4. 20 alunos sendo separados de 4 em 4. Porém, aqui era um arranjo, a ordem não importava. Quando a ordem não importava, dava 116.280 maneiras diferentes. Porém, quando a ordem não importa mais, aqui a ordem já não importa mais, eu preciso tirar todas as repetições entre os mesmos 4 elementos. Quando eu faço isso aqui, o meu resultado já dá 4.845, tá? Então, galera, qual que é o algoritmo da combinação? Como que eu vou fazer para não usar a fórmula? A gente começa analisando igual a gente começava analisando permutação, arranjo, princípio fundamental da contagem. Se eu estou analisando 4 posições, eu começo analisando essas 4 posições. Beleza. Então eu analiso o número de possibilidades para a primeira, para a segunda, para a terceira e para a quarta posição. Aí eu identifico que a ordem entre os elementos não importa. Se a ordem não importa, eu preciso tirar o número de permutações entre os mesmos elementos. Como que eu faço isso? Basta você contar o número de casinhas, 1, 2, 3, 4 casinhas, e dividir pelo número de casinhas fatorial. 1, 2, 3, 4, divido por 4 fatorial. No exemplo anterior, o que a gente fez? A gente estava combinando 6 elementos, 3 a 3, a ordem não importava. Então eu fiz 1, 2, 3, dividi por 3 fatorial, já que a ordem não importava. Beleza, galera? Então olha só, do mesmo jeito que o arranjo tem fórmula, a combinação também vai ter uma formulinha. E a gente consegue deduzir ela a partir daqui. Olha só que bacana. Aqui, ó, o nosso resultado que a gente tinha chegado era justamente 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17
dividido por 4 fatorial, certo? Esse é o resultado que nós tínhamos chegado. Lembrando que aqui, ó, o que a gente está fazendo, ó? A gente está fazendo uma combinação de n elementos PAP. Do mesmo jeito que aqui no arranjo, nós fizemos um arranjo de n elementos PAP, certo? Então aqui, eu estou fazendo uma combinação de 20 elementos de 4 em 4, certo? Beleza, vamos voltar para o nosso resultado aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17. Vamos transformar esse cara aqui num 20 fatorial? Ele tá começando igualzinho um 20 fatorial. O que que falta para ele ser um 20 fatorial, ó? Se aqui tivesse vezes 17, vezes 16, vezes 15, vezes 14, até o 1 fatorial, certo? Então o que que tá faltando para ele? Tá faltando justamente o 16 fatorial, percebem? Então aqui eu tenho 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17. Então aqui eu tenho 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 vezes 16 fatorial. Beleza? Tudo isso dividido por 4 fatorial. Tiba, mas eu posso simplesmente colocar o 16 fatorial aqui? Não. Se eu coloquei em cima, eu coloco embaixo também. Certo? Olha só que bacaninha vai ficar agora. Eu sei que aqui em cima, ó, 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 vezes 16 vezes 15 vezes 14 até o 1, aqui em cima eu tenho 20 fatorial. E o que eu tenho aqui embaixo, Tiba? Aqui eu tenho 4 fatorial vezes 16 fatorial. Só que o 16 eu posso escrever ele como sendo 20 menos 4 fatorial. Olha aqui, isso aqui está na estrutura da nossa fórmula. Beleza? Tiba, isso aqui é a nossa fórmula? É a nossa fórmula, porque ó, 20 é o nosso n, é o nosso número de elementos. 4 é o nosso P, é o tamanho do nosso agrupamento. Aqui a gente escreveu tudo em função de 20 e de 4. Então olha só, a nossa fórmula, galerinha, vai ficar assim, ó. Então, combinação de n elementos PAP, n vale 20 no caso desse exercício. Então eu tenho n fatorial dividido por p fatorial, que multiplica n menos p fatorial. Certo? Para quem gosta de usar a fórmula, o que eu não recomendo, essa aqui é a formulinha da combinação. Percebe, ó? Se o meu n é igual a 20 e o meu p é igual a 4, 20 fatorial dividido por p fatorial, ou seja, dividido por 4 fatorial, que multiplica n menos p fatorial, que multiplica 20 menos 4 fatorial. Essa aqui então, galera, é a formulinha da combinação. Belezura? Vamos resolver mais alguns exercícios para a gente ficar bem craque nesse assunto combinação. Bora lá!